Então, pessoal, como eu tinha falado no vídeo de apresentação, essa nossa primeira aula vão ter dois vídeos, cada um tendo a correção de uma atividade que eu passei para vocês durante as férias, certo? Vocês tiveram duas atividades e cada vídeo vai ser eu corrigindo cada uma dessas atividades, certo? Então, bora lá. A primeira atividade que eu passei para vocês foi sobre ângulos. Isso, pessoal, são assuntos que a gente já viu na primeira unidade, certo? A primeira questão diz: os ângulos podem ser classificados em raso, nulo, reto, obtuso ou agudo. Procure em sua casa e liste duas situações que representam cada tipo de ângulo. Aí eu dei o exemplo aí da quina de uma mesa, que é um ângulo reto, certo? E depois eu também pedi para vocês medirem um ângulo agudo e obtuso encontrados com o transferidor. Então, bora lá, se lembrar. A gente tem que o ângulo é o encontro entre a região entre duas semirretas, certo? Então, eu posso ter meu ângulo raso, onde ele é assim, ele é 180. Eu posso ter o meu ângulo nulo, onde a região entre eles é zero. Posso ter o meu ângulo reto, onde eles estão perpendiculares entre si. Posso ter o ângulo obtuso. Obtuso é quando o meu ângulo está maior que 90 e menor que 180. E também posso ter o meu ângulo agudo, que é quando ele está assim e ele está entre 0 e 90 graus, certo? Então, eu pedi para vocês algo muito fácil, quero vocês verem na casa de vocês qualquer situação que tenham esses tipos de ângulos, certo? E aqui eu tenho alguns, por exemplo, o ângulo reto, eu já falei a quina de uma mesa, eu posso ter também a quina de um livro, isso aqui é um ângulo reto. Um ângulo agudo, eu tenho essa xícara aqui, e esse ângulo aqui que a asa faz com a parede da xícara, ele é um ângulo agudo. Pode ver que isso aqui tem menos que 90 graus, certo? Então, vocês veem aí na casa de vocês várias situações que tenham esses ângulos, certo? Aí, passando para a segunda questão, eu digo, como transferidor, desenhe um ângulo de 35 graus, um de 140 graus e um de 250 graus. Então, bora lá. Eu vou desenhar os meus ângulos nessa folha aqui. Para a gente desenhar uns ângulos, a gente se lembra que a gente precisa de um transferidor, que é isso daqui, certo? Por exemplo, aqui no transferidor eu tenho a marcação dos meus ângulos. Começando então do zero, aí 30, 40, 50 e vai até 180. Como esse é um transferidor, vamos dizer, completo, ele vai até 360. Então a gente pode fazer ângulos até de 360, que no caso seria uma volta completa, certo? Então, bora lá. Primeiro passo que eu tenho que fazer, letra A, eu quero o quê? Eu quero um ângulo de 35 graus. Então, 35 está onde? Está aqui, certo? Então, eu vou ter que fazer um ângulo começando no zero e indo até 35. Então, bora lá. Primeiro, eu faço uma linha reta. Fiz a minha linha reta. E agora eu procuro onde está 35. Vou percorrer aqui 0, 10, 20, 30, 35. E faço uma marcação. Fiz a minha marcação em 35. Depois que eu faço a marcação, só é pegar esse ponto, que eu fiz a marcação do 35, e ligar com a minha base. Pronto. Está aqui o meu ângulo de 35 graus. Sempre quando é ângulo, eu faço esse símbolo aqui, que significa que é o ângulo. Então aqui eu tenho 35 graus, certo? Meu próximo ângulo, deixa eu ver, é 140 graus. Então vou lá de novo no meu transferidor, ver onde é que está 140 graus. Eu posso ver então que está 120, 130, 140. Então eu vou ter que marcar aqui, certo? Então de novo, vou lá, faço uma reta no zero. E depois faço uma marcação para onde está 140 aqui e faço uma marcação no 140, certo? Depois
só é eu pegar esse ponto aqui, que eu fiz a marcação, e ligar com a base que eu fiz anteriormente. Então, de novo, lembre-se que 140 é essa região aqui que é maior. Essa outra região não é 140. Então, aqui eu tenho um ângulo de 140 graus. E, por fim, meu ângulo de 250. Bora lá. Então, voltando aqui para o transferidor, eu vou procurar onde está 250. Aqui, como eu falei antes, só vai até 180. Então, eu vou ter que percorrer mais até aqui. Aqui está 250. Então, eu vou ter que fazer isso daqui, certo? Então, bora lá. 250. Como sempre, faço a minha base no zero. Depois que fiz a minha base, vou procurar aqui onde está 250. 250 eu vi que está aqui, certo? Depois que eu fiz isso, novamente vou ligar as minhas marcações. Então, ligo o meu ponto com a minha base. Nesse caso, quem é meu ângulo de 250? Meu ângulo de 250 é tudo isso aqui, certo? Você lembra que é um ângulo que ele é maior do que 180, então ele é bem aberto, certo? Então eu vou colocar aqui 250 graus. Tá aqui então meus três ângulos que eu fiz com o transferidor. Na terceira questão ele fala: com o transferidor, desenhe dois ângulos congruentes de sua escolha e depois você fala por que são congruentes. A gente tem que se lembrar então, pessoal, o que são ângulos congruentes. Assim como a gente tem segmentos de retas congruentes, a gente também tem os ângulos congruentes. Nada mais são do que ângulos que têm mesma medida. Então, por exemplo, esses dois ângulos aqui, eles não são congruentes. Por quê? Porque se eu pegar o transferidor, assim como eu fiz, e medi-lo, eu vou ver que um tem 35 graus e um tem 140 graus. Eles não têm a mesma medida, então eles não são congruentes. Então, eu vou ter que fazer agora dois ângulos congruentes de sua escolha. Então, deixa eu ver, eu acho que eu vou escolher 60 graus, certo? Então, fazendo o primeiro ângulo de 60 graus, novamente, vindo ao transferidor aqui, eu tenho que primeiro saber onde é que é 60. 60 é aqui, certo? 60. Então, bora lá. Pego o meio, faço a reta no zero. Depois, eu marco onde está 60. Está aqui. Depois que eu marquei, sigo o transferidor, faço a reta na minha marcação até a minha base. Pronto. Fiz meu ângulo de 60 graus. Como são congruentes, eu tenho que fazer outro ângulo de 60 graus. Então eu vou fazer ele de um jeito diferente. Vou pegar aqui. Vou fazer inclinado assim. Fiz a minha base. Depois que eu faço a base, procuro o número 60 aqui e faço a minha marcação. Depois que eu faço a minha marcação, novamente eu traço a reta. Aí então, outro ângulo de 60 graus. Esses dois ângulos, eles têm a mesma medida, certo? Por isso, a gente pode chamar eles de congruentes. Então, eles são ângulos congruentes. Certo? Por quê? Porque ambos têm a mesma medida. Então, essa foi a nossa primeira atividade. A gente construiu alguns ângulos com transferidor e também a gente se lembrou do conceito de ângulos congruentes. Certo? Na próxima aula, a gente corrige a próxima atividade. Até mais.